Nos próximos capítulos da novela Histórias de Amor, tudo começa logo depois que a Joyce está de bobeira ali, até que a campainha toca, ela vai atender. Ao chegar lá, tem uma pessoa com um urso frente a frente com ela. Quando ele coloca a cabeça um pouco de lado, ela percebe que é o Bruno, fica muito feliz, abraça ele e ele fica até um pouco preocupado com a barriga dela e diz que não abraça tão forte porque pode machucar o bebê, e ela diz não, que ele não precisa se preocupar porque ele está muito bem protegido. Então ele entra, coloca o urso e os dois ficam se olhando. Ela começa a dizer que o bebê deve estar pulando lá de felicidade na barriga dela, então ele abraça ela e diz que ele sonhou muito com isso, em abraçar ela, e que estava com muita saudade. Ela diz que é a mesma coisa, que falava dele o tempo todo e que não teve uma vez sequer que não pensava nele. Ele diz a ela que também ela não deixou ela em paz, né? Porque todo momento ali ele ligava para ela, mandava carta, até vídeo que inclusive ele mandou para ela com a maior cara de pau, né? Ela diz que adorou tudo que ele fez, os telefonemas, fax, vídeo, inclusive os presentes que ele mandou pela Luísa. Todo mundo ali adorou. Ela depois pega o urso e diz que ele é muito lindo, e ele falou que sabia que ela ia adorar, e ela confirma dizendo que sim, que adorou muito, e beija o urso. Depois ela diz que ele não sabe, ele pergunta o que ela mesma tinha falado, que uma vez tinha dito que ia pedir para você trazer um urso desse para ela, só que elas ficaram dizendo o tempo todo ali que não, que isso era muito difícil trazer um urso desse ali dentro do avião. Ele diz que nada, tá tudo tranquilo, que ele trouxe o urso, em que inclusive não tinha quase ninguém dentro do avião, e que trouxe o urso do lado dele, inclusive colocou até o cinto de segurança, e ela começa a sorrir. Ela diz a ele que ele é maluco mesmo, e ele diz para que ela veja aí que eles têm uma ligação ali telepática. Ela fica pensativa e ele continua dizendo que é mesmo assim e que ele sempre consegue adivinhar os pensamentos dela. Ela diz que dessa vez ele não conseguiu adivinhar porque não funcionou, porque ela nem imaginava que ele viria, e ele diz a ela que na realidade foi ele que bloqueou os pensamentos dela, porque na realidade ele queria chegar ali, era de surpresa. Ela abraça ele dizendo que isso é uma surpresa muito boa, e depois pergunta que a família dele sabia disso, né? Ele diz que sim, que não se preocupe, que toda a família sabia, inclusive a Soninha, o Fábio. Ela pergunta o que? Eles não disseram nada a ela e chama todos eles de bandidos. Ele começa a sorrir e diz a ela que foi ele mesmo que pediu para que eles não falassem nada para ela, porque queria pegar ela justamente assim, desprevenida. Ela fica muito feliz e diz que isso de fato foi uma grande surpresa, fica olhando para o urso dizendo que ela adorou tudo. A cena logo em seguida muda e vai lá para o Carlos, que recebe uma ligação da Tônia e diz que tem uma ligação para ele. Ele diz que tudo bem, que pode passar. Quando ele atende e vê que é a Paula, pergunta a ela como que ela está. Ela diz que estava com muita saudade dele e pergunta se ele anda pensando ali nela. Ele tira até uma brincadeira, diz, espera aí, deixa eu ver, e diz depois que acredita, acha na realidade que sim, que pensou nela algumas vezes. Ela diz que tudo bem, pelo menos é alguma coisa, né? Depois ela pergunta a ele, dizendo que pode apostar que ele não sabe que dia é hoje, né? Ele diz hoje, na realidade eu não estou lembrando que hoje tem alguma data especial. Ela então revela para ele que ali é o aniversário de 4 anos que eles se conheceram e pergunta a ele se ele se lembra. Ele fica calado e ela continua dizendo que faz 4 anos que eles se conhecerem, que inclusive quando ela foi lá no escritório dele, ela estava gorda, parecia uma pata-choca, mas mesmo assim ele adorou ela. Ele tenta cortar esse assunto e diz a ela que ela não fique dizendo, porque ela não era tão gorda assim, né? Ela diz que tudo bem, mas que ele não venha mudar de assunto, porque na realidade ela ligou para ele para fazer um convite para que eles possam almoçar juntos e assim eles possam comemorar os 4 anos de aniversário deles dois. Ele diz que infelizmente ele não vai poder porque o Bruno chegou ainda hoje dos Estados Unidos e que ele vai almoçar lá com ele na casa de sua avó. Ela não deixa ele quieto de jeito nenhum e continua insistindo ali que acha ótimo, porque assim eles podem jantar juntos, né? Pessoal, como prometido ontem, eu vou ler aqui os comentários de vocês. Por exemplo, a Verônica disse assim: eu quero a Helena com o Carlos, eles formam um casal lindo. A Eliane também falou assim: eu quero que Carlos fique com Helena. Isabelle também falou a mesma coisa, Helena e Carlos. Outra Isabelle 2020 linda também comentou: eu quero que Carlos fique com Helena. A Maria também comentou: eu gosto muito dessa novela, principalmente com Helena e Carlos.
Juvenil Sampaio também falou: eu quero que fique com Carlos e Helena. Pessoal, agora eu vou mudar a pergunta e vou perguntar a vocês, na sua opinião, com quem a Joyce deveria ficar, com o Caio ou com o Bruno? Deixa aí a tua opinião que eu quero exibir aqui no próximo vídeo, tá bom? E não esquece de deixar o seu gostei, também deixa aí o teu nome e a cidade de onde você nos assiste, porque será um prazer exibir o teu comentário aqui no próximo vídeo, tá bom? Logo depois que a Paula tinha dito lá ao Carlos que eles poderiam de fato jantar ao invés de almoçar, já que ele vai almoçar com o Bruno, então ela perguntou que tal eles poder ir lá naquele restaurante lá japonês que eles sempre vão, para que ela pudesse comer um pouco de sashimi, porque ela tá com muita vontade. Ele fica calado, não responde nada de imediato, então ela percebe o silêncio e pergunta a ele o que aconteceu e se ela pode esperar por ele. Ele depois responde para ela que tá bom, tá tudo bem, e que ele passa mais tarde para pegar ela e pergunta que horas está bom para que ele passe lá e pegue ela. Ela começa a elogiar ele, fica dizendo um monte de coisa, depois ele diz que já sabe que tudo bem e diz que está falando sério, pergunta a hora, ela dá a hora a ele e ele diz: então tá bom, está combinado. Em seguida ela manda um beijo para ele manda outro para ela, depois desliga o telefone e fica muito pensativo. A Zuleika, nesse exato momento, almoçando com a Paula explicou que vai sair com o Carlos e falou a questão que é por conta dos 4 anos que eles se conhecem, e a Zuleika fica até pensativa e pergunta a ela: como assim 4 anos que vocês vão comemorar? E pergunta a ela se na realidade isso não foi uma desculpa desfarrapada que ela fez, e ela diz: ah mãe, é porque eu não pensei em outra coisa na hora, e que na realidade ela tem que confessar que está com muita saudade do Carlos. Ela fica calada e ela diz depois que desculpa esfarrapada ou não, o que importa é que ele topou e que mais tarde eles vão sim naquele restaurante que ela adora. A Zuleika diz a ela que ótimo, tá tudo bem, que ela aproveite bastante, que ela está muito feliz, não só ela, mas ela e o pai dela está muito feliz com o rumo que é a vida dela e está começando a andar novamente, tanto dela com o Carlos. Depois ela fica choramingando, dizendo que quem dera que o Léo e a Marianazinha também ali se acertassem, né? Ela continua falando que tem horas que ela fica achando que só vive ali dentro de uma briga toda hora dentro de casa, e a Paula diz a ela que ela tem que prestar atenção, que se ela não der um basta nisso aí, eles vão passar o resto da vida morando lá dentro da casa dela. A Zuleika responde ela que não, que Deus me livre, que ela jamais vai querer isso para a vida dela e que ela não tem nem noção, ela não consegue nem imaginar o tamanho da despesa que aumentou lá na casa deles. Paula fica calada e ela continua dizendo que a despesa está tão alta que inclusive até a Rose vai lá na casa dela hoje à noite e que ela vai infelizmente ter que se desfazer de algumas coisas novamente. A Paula fica se lamentando, depois grita ali revoltada dizendo que por que o Léo e a Mariana não se separam logo, já que os dois ali não se suportam. Zuleika fica calada e a Paula continua dizendo que pelo menos só quem ficar morando na casa dela vai ser lá o Léo, e que ela, a Mariana, vá-se embora morar na casa da mãe dela lá, que ela se vire. A Zuleika diz ela que não, que ela vira essa boca pra lá, não fique falando dessas coisas, porque na realidade, como está a história lá do Comida com aquela mulher lá em São Paulo, quem vai terminar se separando da Maristela. Isso sim é o que tá mais fácil de acontecer. A Paula fica até querendo sorrir e a Zuleika continua dizendo que, sendo assim, a Maristela vai terminar ali na Rua da Amargura e vai terminar parando lá na casa dela, querendo ficar lá com ela. Paula sorri e a Zuleika continua dizendo que se terminar assim, e ela vai terminar abrindo uma pensão. A cena logo em seguida muda e mostra o Caio que tá tentando estudar, a campainha toca e ele fica dizendo: ai meu Deus, só basta agora ser a minha mãe, eu tenho logo uma prova amanhã. Então ele vai atender e quando abre a porta, dá de frente ali com o Bruno, fica os dois ali se olhando sem saber quem é que fala primeiro, e depois o Bruno pergunta a ele, será que ele pode entrar ali para que eles possam bater um papo, e o Caio fica sem resposta de imediato e não sabe nem o que responder nesse momento. É isso aí, pessoal, não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei, clica nesse vídeo que está aparecendo na tela para você aí, é mais uma novidade que virá nos próximos capítulos da novela Histórias de Amor. Agradecemos a presença de cada um de vocês, não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, porque será um prazer exibir o teu comentário aqui no próximo vídeo. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.